Não adianta pai, mãe, filhos, tios, familiares, amigos buscarem ajuda para um paciente que tenha dependência química, se esse paciente não desejar ser ajudado. Olha, eu vejo muito aqui, né, no consultório, aqui no dia a dia, a história de muitos pacientes que começam com a dependência química. A maioria das vezes que eu tenho aqui na minha experiência aqui, são pacientes que começam na adolescência. Às vezes ali com os amigos, falando para experimentar, ou começando ali junto, né, com os amigos à noite, falando para experimentar, falando que é bom, falando que é uma onda boa, e começa como se nada fosse nada, né? Às vezes o paciente nem sabia do que se tratava, faz uso e dali começa aos pouquinhos fazendo uso das substâncias, né? Seja ela qual for, né? Álcool, maconha, cocaína, o próprio crack. Isso começa, na maioria das vezes aqui dos pacientes que eu costumo atender, na adolescência. É claro que tem vários outros que começam a utilizar já na vida adulta, né? Mas tem muitos aí que começam usando com 14, 15 anos e só vai piorando, né? Acreditam que é muito comum o que eu vejo aqui, muitas pessoas falando que não é nada, que não vai dar em nada, que usa mais para relaxar. Algumas pessoas, por exemplo, falam que começam, né, com a maconha, no sentido ali de quererem se relaxar, quererem ficar mais tranquilos. E de fato, em um primeiro momento, para muitas pessoas, acaba que relaxa mesmo. Mas no decorrer do tempo, essa pessoa acaba que utiliza com maior frequência cada vez mais, né, a maconha. Por incrível que pareça, no outro dia, às vezes ela está se sentindo cada vez mais ansiosa, cada vez mais inquieta ali e sempre desejando a maconha para ficar mais tranquila. E mal sabe ela que no outro dia ela costuma estar mais ansiosa porque ela vem fazendo uso constantemente da maconha e colocando ali a maconha como um tratamento, porque relaxa na hora, mas na verdade está piorando, né? E isso acontece em forma de cascata, porque chega um certo momento que a maconha, se não está ali surtindo um bom efeito, essa pessoa em algumas vezes busca outro tipo de droga, ou mesmo que a pessoa costuma ainda gostar, né, da maconha, mas com a amizade, né, com o convite ali a outros tipos de drogas, a pessoa acaba que começa a experimentar outros tipos de drogas e aí vários outros problemas associados a essa condição. E eu vejo muito que no decorrer do tempo, né, muitas familiares que estão ali próximos acabam que não percebem o que de fato está acontecendo, né? A quantidade de drogas, ou até mesmo se o paciente, se o familiar está fazendo uso de drogas, né? Passa-se anos às vezes e não é visto como um problema, até porque ninguém percebe às vezes consequências relacionadas às drogas de uma forma imediata, de uma forma rápida, logo nos primeiros anos, a não ser em casos em que ocorre, né, uma overdose, em que ocorre acidentes, né? Mas em muitas situações passam-se anos e às vezes os familiares e o próprio paciente não percebe as consequências negativas do uso da droga ou do álcool, né? E quando começa ali a estourar, né? Quando tem ali um estouro no sentido de que os familiares descobrem o que está acontecendo e querem e desejam uma mudança, né, por parte daquele que está fazendo uso de drogas, muitas das vezes o próprio usuário ele acaba que ainda fica um pouco resistente, ou muito resistente muitas vezes, acaba que não acredita que a droga está gerando um problema para si, né? Ou se ele acredita muitas vezes, ele tem dificuldade para assumir que a droga está gerando prejuízos na vida pessoal ou profissional dela, né? E isso começa a gerar conflitos intensos, né? Dentro de casa, no trabalho, na vida amorosa, e a partir disso inicia-se muitas vezes o distanciamento familiar, o distanciamento entre os amigos, entre os bons amigos, inicia-se o distanciamento com as pessoas amadas, queridas, porque de um lado tá aqueles que desejam que o usuário pare de usar porque tá vendo ali problemas relacionados ao uso. E de outro lado tá aquela pessoa que está fazendo uso, que por vezes não assume
as consequências do uso, talvez por vergonha, ou talvez por acreditar mesmo que não é dependente, talvez por acreditar mesmo que o álcool, que a droga não está trazendo nenhum prejuízo, mas ela mesma está enxergando os problemas gigantes que estão relacionados aí ao contexto social, né? Ao contexto familiar, social e muitas vezes de saúde também. Me perguntam, né, se a dependência química tem cura ou se tem tratamento. Olha, eu acredito muito no tratamento da dependência química desde que a pessoa queira se tratar, desde que a pessoa apresente uma grande atitude de mudança para se tratar. Muitas das vezes eu vejo com um certo pé atrás aquele paciente que vem aqui após muitas e muitas insistências dos familiares, sendo que por ele mesmo ele não estaria aqui. Por ele mesmo ele não deseja se tratar e ele não vê isso como um problema. E é uma questão delicada, é uma questão... Talvez ele não vê isso como um problema no primeiro atendimento, né, no segundo atendimento. Mas é aí que vem a importância da família junto, do profissional, tanto da área da psicologia quanto da psiquiatria, para que, à medida que ele vai fazendo o acompanhamento, ele precisa de querer fazer esse acompanhamento, ele vai começar a entender muitas vezes que ele é um dependente químico, que ele tem esse problema. Porque várias vezes essa dependência química, né, nós percebemos que muitas pessoas acabam que não assumem essa condição devido à vergonha, devido à questão, às vezes acham que é um problema moral, né, acham que, e tem um certo lado de reflexão, porque eles acham que muitas das vezes vão ser criticados e questionados se assumir que está fazendo um tratamento com dependência química. Mas por outro lado, o tratamento é bem mais efetivo a partir de quando ele assume, para ele mesmo, ele assume que ele está fazendo o tratamento e que ele tem essa dependência química. Porque enquanto ele resiste a essa condição, dificilmente eu acho que o tratamento será eficaz. A fissura, por exemplo. Quando vem a fissura, eu gosto de fazer uma comparação. Durante a fissura, a pessoa fica com muita vontade de usar. Com muita vontade de usar. Eu gosto de comparar, por exemplo, quando você está de Belo Horizonte a São Paulo, de ônibus, e o ônibus não tem banheiro. Você está querendo fazer xixi, cara. Você querendo fazer xixi. E aí você está em Belo Horizonte a São Paulo, e de repente vem a vontade de fazer xixi. Nossa, você está apertado de xixi, tem aquela vontade. E naquela vontade, muitas vezes, assim, a vontade ela é muito forte. E se você não pede ajuda, por exemplo, se você não pede o motorista para parar o ônibus, se você não pede ajuda ao motorista, espera aí, deixa eu parar aqui rapidinho, já que não tem banheiro. Se você não pede ajuda a alguém, o que vai acontecer? Você faz xixi na calça. Acontece, você vai fazer xixi na calça. Isso vai acontecer. E você não quer fazer xixi na calça, mas você faz, porque você não pediu ajuda. E eu gosto de falar isso, porque na droga, muitas vezes, se você não vai pedir ajuda a uma pessoa que você confia, uma pessoa que de fato quer te ajudar, acaba que você vai lá e usa. Você vai lá e usa, não consegue. A fissura é muito grande, cara. A fissura é muito grande. Então você precisa de saber pedir ajuda. De não ter a vergonha de pedir ajuda. Para você não usar a droga. Do mesmo jeito, da mesma maneira, dá vontade de fazer xixi, nós sabemos que muitas vezes pode passar também. Às vezes segura, se você consegue segurar, você consegue controlar. Aí passa um tempo e a vontade vai embora. Você consegue controlar muitas vezes, né? Isso acontece. E assim também é com a droga. Muitas situações, com o seu autocontrole, e tem que ter muito autocontrole, você pode conseguir ali evitar, mas é com muito treino. É com muito treino. Porque não fazer xixi é muito difícil. Tem que ter muito treino. Ou na maioria das vezes tem que pedir ajuda, né? Ainda mais numa viagem longa como essa. A vontade, a fissura, ela vem. Ela vai vir. Ou você tem que ter um autocontrole muito grande, ou pedir ajuda. Se você ficar muito tempo, né, assim, sozinho, não tem como pedir ajuda, tem que ter um autocontrole gigante, cara. Gigante. Mas, e aí vem a necessidade de pedir ajuda. Seja familiar, um amigo muito próximo que você gosta, que não tem envolvimento nenhum com droga, com os profissionais, né, da área da psicologia, da psiquiatria. E assim, eu falo que no tratamento da dependência química, a pessoa tem que ser capaz de abrir mão. Quando eu falo abrir mão, são esses em dois sentidos. Abrir mão para pedir ajuda, cara, me ajuda, eu gostaria da sua ajuda. E outra coisa é abrir mão de renunciar. Quando você abre mão a alguma coisa, você está abrindo mão de uma coisa em prol de outra. E muitas vezes é necessário, por exemplo, você abrir mão
de uma festa bacana, a pessoa abrir mão de um ambiente com aquelas pessoas que estão ali usando drogas, estão ali bebendo, em prol de um tratamento, em prol de você ficar bem e não usar mais. Tem que abrir mão desses amigos, né, que estão ali usando drogas, que estão ali te incentivando a usar cada vez mais, em prol do seu bem-estar no dia a dia. Agora, você está afim de abrir mão disso? Você está afim de renunciar a esses desejos e vontades que são instantâneos, porque o sofrimento é a maior parte do outro tempo, né? Assim, a maior parte do tempo é o sofrimento, acaba que você fica sofrendo. E um curto espaço de tempo, você vai lá curtir. Mas esse curtir está te gerando um prejuízo grande. Até que ponto você está afim de abrir mão disso? Porque são grandes gatilhos, né? Esse ambiente, o ambiente que você se encontra, né? Que a pessoa se encontra, dependendo de como se encontra, podem ser grandes gatilhos para o uso. E a pessoa tem que estar disposta a abrir mão disso. Espero que esse vídeo possa de alguma maneira contribuir para alguém que esteja sofrendo ou que esteja passando por consequências negativas aí do uso das drogas, né? E caso você conheça alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí com seu familiar, com um amigo, com seu amigo, que você acha que vai se interessar nesse assunto. Antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal.